Amém, meus irmãos. Deus ouviu o seu louvor. O Santo dos Santos, meus irmãos, que privilégio. Nós podemos entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, você tem noção do que você cantou? Você entra no lugar santíssimo e pode pedir socorro ao Deus Todo-Poderoso por causa do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é na hora. Não tem fila de espera, não tem secretária, não tem agenda, não tem nada, é você e o Senhor. É o privilégio de ser filho de Deus. Foi isso que nós cantamos, que em qualquer tempo, qualquer hora, em qualquer lugar, por causa do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos entrar na presença do Pai e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, ouve a minha oração, Senhor, me socorre. E o Deus Todo-Poderoso manda a resposta para a nossa vida, porque Ele já mandou o mais caro, Ele já mandou o melhor, que é o seu Filho Jesus. Deus já deu o melhor. Não há nada que você peça a Deus que seja maior do que seu Filho Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, não pense duas vezes em pedir a Deus segundo a sua vontade, porque nada do que você peça vai ser maior do que aquilo que Ele já te deu. Ele já te deu a vida eterna. Ele já te deu o céu. Ele já te deu o Filho. Ele já te deu o Espírito Santo. Ele já te deu uma vida vitoriosa. Ele já te deu tudo. Nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso que diz Efésios. Nós fomos abençoados. Nós somos abençoados. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Temos uma posição de autoridade. Por isso, ainda que as circunstâncias, que o diabo, que o teu coração, ou que o mundo diga para você que você não pode, mande todos calarem a boca e digam: meu Senhor disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a verdade do Evangelho. Isso não é prosperidade, isso não é triunfalismo, isso não é autoajuda, isso é sangue de Jesus Cristo sobre a vida do crente. Por isso, erga a sua cabeça, alegre-se no Senhor. Está vivendo luta? Adore. Está vivendo tribulação? Adore. Está vivendo problema? Louve. Porque rapidamente o Senhor teu Deus virá e te socorrerá, e te responderá, e te livrará, porque Ele é bom. Deus é bom. Meus irmãos, nós precisamos resgatar essas verdades no nosso coração. Deus tem muito mais do que dinheiro, do que salário, do que título, do que posse. Deus tem vida na nossa vida. Deus tem vida abundante em todas as áreas. Deus vai, nesse trimestre, transformar sua família. Você crê nisso? No dia último de setembro, não lembro que dia que vai dar, mas no último dia de setembro, lá da última sexta, eu creio que você e a sua família estarão aqui. Eu creio que chegou o dia da reconciliação na sua casa. E eu creio que você é o agente da reconciliação, que você tem a palavra da reconciliação, que você é o ministro da reconciliação do nosso Deus, que você tem o Espírito Santo de Deus em você, a ousadia, a coragem e o poder que vem do céu sobre as nossas vidas. Porque Jesus ensinou: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 29. Esse dia, Deus vai fazer algo tremendo. Eu creio, mesmo, eu creio. Famílias estarão juntas, unidas. O diabo já perdeu. Ele já perdeu. Ele arruma confusão, é amargura, é rejeição, é ferida, é dor, é trauma, é adultério, é traição, é abandono. É acepção de pessoas, é politicagem, é todo tipo de lixo que ele traz. Mas aonde o sangue de Jesus chega, esse lixo sai. Jesus é mestre em derrubar muro e destruir barreiras. Ele sabe fazer isso. Ninguém sabe fazer como Ele. Ele é o melhor. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai. Ele é o Pai desta família. Ele é o Pai da sua família. Ele vai juntar a tua casa com laços de amor, com cordas de amor. Ele vai amarrar todos vocês juntos, não vai deixar mais separar. Creia no poder de Deus.
creia no sangue de Jesus. Creia na obra da reconciliação. Fazei prova de mim, diz o Senhor, e veja se eu não faço, se eu não abro os céus, e se eu não derramo sobre você uma bênção, que você não vai conseguir segurar, vai ter que chamar gente para te ajudar. Vai ter que chamar até os vizinhos. Amém? É verdade, porque quando Jesus fez aquele milagre, ele mandou pegar os peixes, não coube num barquinho, tinha um outro lá, que não tinha nada a ver com nada, estava lá aquele barco parado, o cara não sabia nem o que estava acontecendo, e aí aqueles filhos de Deus falam assim, o que você está fazendo aí? Nada, peguei nada, vem aqui, senão a rede não conseguimos puxar, vem puxar a rede junto com a gente, seus vizinhos, seus amigos, vão puxar a rede junto com você, porque você não vai dar conta de trazer para cima todas as bênçãos de Deus para a sua vida. Eu estou muito feliz com Deus. Não sei se deu para perceber. Estou animado, sabe por quê, meus irmãos? Tem 2 jeitos de viver. Eu escolhi de viver com Deus. Escolho viver cheio do Espírito Santo. Escolho viver em paz. Escolho adorar em meio às crises. Porque o meu Deus conhece o amanhã. O meu Deus reverte tudo. O meu Deus muda a história. Ele é Senhor da história. O meu Deus domina, governa, sustenta todas as coisas com a sua destra poderosa. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. Foi Ele que você veio ver aqui. Foi Ele que você veio adorar. E Ele está recebendo a sua adoração. Sabe, eu creio que cada um de nós um dia subirá aqui nesse altar e dirá, Deus fez um milagre assim, 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 tem mais outro ainda, e vai ter fila aqui. Porque aonde Jesus estava havia fila de gente recebendo o milagre de Deus. Deus tem isso para nós. Não desista, meu irmão. Não desanime. Persevere. Busque. Se esforce. Deus vai te recompensar. Amém? Não baixe a cabeça não. Levante a cabeça. Porque o Senhor é contigo. Nós vamos falar hoje sobre disfunções básicas no princípio da família. Disfunções, os psicólogos dizem, toda família é disfuncional. Menos a sua, menos a minha. Mas é verdade, toda família é disfuncional mesmo. Mas o que eu quero tratar aqui não é de disfunção psicológica. O que eu quero tratar nesta noite é de disfunção espiritual. Nós podemos até ter disfunções emocionais. A nossa casa pode até não ser perfeita. Mas o que não pode estar errado na nossa casa é a disfunção espiritual, a posição espiritual. Disfunção espiritual não pode ter. Cada um precisa estar no seu lugar. Porque Deus deu para casa um lugar para cada um. E as disfunções na casa acontecem quando as pessoas mudam de lugar. Quando o homem ocupa o lugar da mulher, a mulher ocupa o lugar do homem. Quando o homem deixa de ser homem, o sacerdote deixa de ser o sacerdote da casa. Então a gente tem que entender um pouquinho sobre disfunção. Meus irmãos, eu tenho uma oração que quero fazer com vocês. Pedindo para que Deus abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa mente. Se você conseguir localizar a oração aí em cima, vai ser bom. Se você não conseguir, eu localizo aqui. Quero que você ore junto comigo. Você pode ficar em pé? Vamos orar? Por que eu quero fazer essa oração? Ele vai chegar lá. Eu quero fazer essa oração porque conversei com algumas pessoas e algumas delas durante o culto falaram assim, pastor, tive uma vontade enorme de ir embora. Outros falaram assim, isso que está sendo falado não é verdade, ouviram na mente. Outros disseram ainda, não consegui prestar atenção no que você disse. Então eu entendi que a minha oração não é suficiente. É necessário que você ore. E que você peça a Deus, amém? Então a oração é aquela que está lá em cima. Olha só como Deus faz. Amém? Vamos orar? Senhor, que todas as escamas sejam removidas dos meus olhos e eles sejam iluminados com a Tua palavra. As trevas tornem-se, tá certo? Trevas tornem-se em luz perante mim, para eu ver os segredos e tudo que está escondido. Sejam abertos os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da Tua palavra. Abre o meu entendimento, para que eu compreenda com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade do Teu amor,
e assim entenda o que é mantido em segredo desde a fundação do mundo, que eu conheça e entenda os mistérios do reino. Dá-me o espírito de sabedoria e revelação, e que os olhos do meu entendimento sejam esclarecidos, que os selos sejam rompidos da tua palavra, então falarei com outros pela revelação. Faz-me pequenino, pois eu sei que esconde tuas verdades do sábio e do prudente e revela aos pequeninos. Revela as coisas que pertencem a mim. Revela a tua palavra a mim, a tua glória, a tua justiça, e que eu entenda as tuas parábolas, as palavras de sabedoria, teus enigmas, tua sabedoria oculta. Amém. Amém? Amor e respeito. Presta atenção no culto. Amor e respeito. É feio rir do crente. Vós, mulheres, submetei-vos... Você está rindo, né? Daqui a pouco você vai começar a chorar. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Meus irmãos, se não tiver essas duas coisas, a disfunção já chegou dentro da casa. O problema já se instalou. Porque aonde não há amor, não há respeito. E aonde não há respeito, também não haverá o amor. O homem precisa amar a sua mulher. Porque se o homem amar a sua mulher respeitará este homem. Mas que amor é esse? Eu não estou falando do amor filos, o amor que é amigo. A tradução do filos é: eu amo o outro quando o outro me faz bem. Essa é a tradução boa para o filos. Eu amo o outro quando o outro me faz bem. O problema é que quase nunca o outro me faz bem. Portanto, fica difícil amá-lo. O amor filos não é um amor que sustenta um relacionamento. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13:8 que o amor nunca falha. O amor nunca falha. Nunca. Por isso o casamento que tem este amor, que nunca falha, este permanecerá até que a morte os separe. E permanecerá do jeito que Deus quer. Porque é um amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. É um amor diferente do amor filos. Nós não podemos ter, a mulher não pode ter pelo homem, o homem não pode ter, principalmente pela mulher, um amor filos por ela. Porque o dia que ela queimar a comida, o dia que ela estiver mal-humorada, o dia que ela gastou mais no shopping, nunca acontece. Mas o dia que isso aconteceu, e ele reagir mal com ela, é porque ela não fez a ele bem, não respondeu de acordo com as suas expectativas. Se eu for esperar o outro responder de acordo com as minhas expectativas, sabe quanto tempo vai durar meu casamento? Você não responde, né? Bênção. Mas você pensa. Não é o amor filos, também não é o amor filos, o amor eros. O amor eros é o quê? É o amor pelo desejo. O amor pelo que não se tem. O amor eros, eu amo aquilo que eu não tenho. Quando é que o amor eros funciona bem? No namoro. Enquanto está namorando, como que ele é? Ai, pastor, é uma benção. Ele bate na mãe dele, mas ele é uma benção. Deixa ele casar com você. Essa é a palavra para os solteiros, por enquanto. Ainda não cheguei lá no casado. Estou chegando. O amor eros é o amor pelo desejo, o amor pela falta. Está namorando e a menina ainda não cedeu no namoro. O cara continua interessado? Continua, porque ele teve o que ele quis? Não, não teve, por isso ele continua. Mas a hora que ele tiver o que ele queria ter, tchau. Acabou o amor. Amor eros, falha.
Amor filos, falha. O amor deve ser ágape. O amor eros, também aquele amor. Falei do homem, deixa eu falar da mulher também. E aí esse é o que eu mais gosto de dar o exemplo. A mulher está passeando e ela tem uma bolsa. Ela não tem uma bolsa? Ela tem. Ela tem a bolsa. Mas ela está caminhando e ela olha para a vitrine. E o que é que ela enxerga na vitrine? Uma outra bolsa. Qual é a bolsa que ela mais ama? A que ela não tem. Porque depois que ela tem, aquele amor. E depois que ela tem tudo, eu gosto de dizer isso. Ela abre o negócio de sapato e fala assim: meu amor, só falta uma rasteirinha. Nunca acaba isso. Nunca acaba. É o amor pelo que não tem. O homem também é assim com o carro, e aí a coisa vai. Mas o amor ágape, é este amor aqui que a Bíblia está falando. Qual é o amor que sustenta um relacionamento? É o amor ágape, o amor sacrificial. É o amor que eu fico acordado para você dormir. Eu recuo para você avançar. Eu renuncio para você ter. Eu choro para você sorrir. Eu fico em claro para você dormir. Eu oro para você alcançar. Eu abro mão para você ter. É ágape, amor sacrificial. O homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, está pronto para morrer por ela. Uma mulher que é amada desse jeito, não respeitará por acaso o seu marido? Não respeitará, mulheres? Sim, que as mulheres têm que falar mansinho, senão elas não respondem. Sim, respeitará. Vai respeitar o marido. Tem muita mulher que não é amada, por isso não respeita. Mas tem muito homem que não ama mais. Por que o homem não ama mais? Porque a mulher parou de respeitá-lo. Se a mulher for amada, ela vai respeitar. Mas se a mulher não respeitar, o amor vai secar. Entendem como uma coisa está ligada à outra? Amor e respeito. Se não tiver isso no relacionamento bem claro, não for alimentado e não estiver acontecendo conforme a Bíblia diz que tem que ser, seu relacionamento ou vai acabar, você vai acabar separando, se já não fez, e aí casa, fica mais fácil separar de novo. Porque a gente vai ficando mais exigente, amor exigente. E aí as coisas vão se complicando. Precisa de ter amor e respeito. Amém, gente? Deu para entender isso? Vamos lá. Meu Deus, agora eu fiquei... Foi? Então, a postura do pai equilibra ou desequilibra todos os relacionamentos do lar. Vou repetir. A postura do pai equilibra ou desequilibra todos os relacionamentos do lar. A figura do pai é a figura central. O sacerdote ocupa dentro da família uma figura central. Se você derrubar o pai, se você destruir o pai, se o pai for anulado, se o sacerdócio não existir, a família toda desequilibra por causa da ausência, da omissão ou da anulação do pai, do sacerdote. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Quem que é o cabeça da mulher? É o marido. E a mulher não é o pescoço. Amém, gente? Não é. Porque se for, você vai ver. Eu tenho uma fala sobre pescoço. Jezabel, cabeça. O que a Jezabel quer? Quem é Jezabel? Um espírito. Que por acaso estava numa mulher. Mas é um espírito que atua na liderança. É um espírito que quer matar a liderança. É um espírito que quer usurpar a liderança, manipulando, seduzindo, profetizando, ensinando. Espírito de Jezabel, um espírito que ele age antes de agir num governo, antes de ser uma potestade mundial, antes de agir num reinado.
Ele age dentro de uma casa, começa dentro de casa, começa numa família, aonde a posição do sacerdote foi usurpada. Eu tenho para mim que quem engravida de Jezabel é o homem. É ele que dá luz a esse espírito. Quando ele só homem Acabe, nós vamos ver, é que sofre do mal Jezabel. Cortar a cabeça, Jezabel quer. A cabeça de João Batista num prato, numa bandeja. Herodias tem o mesmo espírito, o espírito de Jezabel. O que ela queria? Calar a boca de João Batista, porque João Batista tem voz profética, tem visão. João Batista expõe, João Batista confronta, João Batista arranca o manto de invisibilidade de Jezabel. João Batista se posiciona como sacerdote, homem de Deus. Essa mulher não aceita isso. Ela quer a cabeça de João Batista numa bandeja, ela se alimenta disso. Ela come isso. Isso é um troféu para ela. Por que ela quer a cabeça? Porque a voz está na cabeça. A fala está na cabeça. A visão está na cabeça. A visão é do homem. O espírito de Jezabel vem e arranca a visão, corta a visão. Porque ela quer ter a visão. Esse espírito quer ter a visão. Então, mulheres, eu não estou falando contra mulheres, eu estou falando de um espírito maligno chamado, ou denominado, pode ser entendido como Jezabel, que tem a intenção de usurpar a liderança do lar, do reino, do governo. Pode estar num homem. Amém? Visão, ela rouba a cabeça do líder, assume a visão. Qual é o estereótipo desse homem que teve a cabeça cortada? Não faz nada sem perguntar para ela. Nós vamos ver outros estereótipos aí, na caminhada, vamos apressar. Vós, o espírito de profecia, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu. Destruindo Jezabel os profetas, voz profética. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Apocalipse 19:10, veja só isso. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quer fazer cessar a voz de Deus naquele lugar. O controle de Deus, a soberania de Deus, o domínio de Deus. Ela quer usurpar. Ela quer se colocar nesse lugar. Amém, gente? Até aí? Tu comerás, mas não te fartarás. Preste bastante atenção. O que acontece numa casa aonde uma Jezabel está. O espírito de Jezabel está. Tu comerás, mas não te fartarás. E a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás os teus bens, mas não livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei a espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. E pisarás o mosto, mas também não beberás o vinho. Porque se observaram os estatutos de honra e toda a obra, a tradição, em outra versão, da casa de Acabe. E andais nos conselhos dele. Esse espírito de Jezabel, quando se implanta numa casa, numa família, a tendência é que de geração em geração isso se repita. Mas Deus tem uma palavra para a tradição de Jezabel numa família. E ele diz assim, você vai comer, mas não vai se fartar. Vai semear, mas não vai cegar. Vai ter azeitona, mas não vai se ungir. Vai ter mosto, mas não vai beber o vinho. Por quê? Porque se instalou na sua casa uma tradição da família de Acabe que é dominada por Jezabel. Sedução. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesmo declara profetiza.
Não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos. Jezabel não é uma tonta. Esse espírito é sedutor, manipulador. Faz de um jeito que você não percebe. Usurpa de maneira sorrateira. Vai comendo pelas beiradas. Mansinha. Mas o que está por trás é um espírito maligno. Sobretudo tirando do líder sua posição de líder. Tirando, no caso, do sacerdote da casa, sua posição de sacerdote da casa. Sedução, sensualidade e competência. Depois Jeú veio a Jezreel e ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Ela se ajeitou. Alguns teólogos dizem que ela se ajeitou a pintura para a guerra, e outros dizem que não, ela se pintou como uma forma de sedução. Eu acredito nas duas coisas. E entrou a mesma filha de Herodias. Herodias tem o mesmo espírito de Jezabel. E dançou, e agradou Herodes e aos que estavam à mesa. Disse então o rei à menina, pede-me o que quiseres e eu te darei. Herodias queria a cabeça de João Batista. Ela usou a sua filha Salomé. Aproveitou que o Herodes já tinha se embriagado e o embriagou ainda mais com sua sexualidade, a chegar ao ponto de roubar dele a inteligência, de fazer ele um bobo, um burro, um ignorante, ao ponto que ele disse, me pede o que quiseres, até metade do meu reino, que eu vou te dar. E ela disse, não quero nada não, só quero a cabeça do líder. Eu só quero a cabeça desse que está me impedindo de fazer o que eu quero fazer. Eu não quero o teu reino, eu não quero o teu dinheiro, eu não quero o poder, eu não quero o título. Eu quero a cabeça do profeta, eu quero a cabeça do sacerdote, eu quero a cabeça do pastor, eu quero a cabeça do líder. Jezabel. O espírito de Acabe. Acabe é um tipo. Como Jezabel é um espírito, Acabe não é um homem somente, é um tipo de homem. Assim como Jezabel pode ser um tipo de mulher. Acabe, no Antigo Testamento, ou mesmo Herodes no Novo Testamento, o mesmo espírito, o espírito maligno que alimenta Jezabel com insegurança, carência e fraquezas de ordem moral. Meus irmãos, o homem não pode ser inseguro. O homem não pode ter fraqueza moral. O homem precisa ter caráter, ser seguro, ter visão, ser firme, mas ter pela mulher um amor ágape, sacrificial. Morro por ela, mas morro na minha posição de sacerdote também. Amém, homens? Precisa ser assim. É o jeito de Deus. A pessoa afetada sempre ocupa uma posição de liderança e se caracteriza pela alta piedade. O tipo de Acabe, ele não parte para o confronto. Entendeu? Acabe queria a vinha de Nabote. Nabote não deu a vinha. O que o Acabe foi fazer? Ele foi chorar. Ah, meus irmãos, faltou surra quando era pequeno, vara, para tirar a loucura do coração desse homem. Ele foi chorar na cama. Aí chegou a Jezabel. O que foi, amorzinho? Nabote não me deu meu brinquedinho. Então, peraí, que eu vou pegar o teu anel de líder, vou proclamar um jejum, vou levantar falso testemunho, e vou mandar matar esse cara, e você vai pegar a vinha. Jezabel. E o Acabe ficou como? Passivo. Porque Acabe é um manipulador passivo. Jezabel é uma manipuladora ativa. E assim que esse espírito vai destruindo uma casa, uma família,
Porque veja, se um filho for criado por uma Jezabel, por esse espírito dentro de uma casa, a mãe dele, que tem esse espírito de Jezabel, não vai querer que ele case e seja um pau mandado. Não vai. Mas sabe o que vai acontecer? Isso. Sabe por quê? Porque a primeira mulher daquele homem foi sua mãe. Ele vai procurar uma igual. Então Jezabel provará do seu próprio veneno nos seus filhos. E aí você vai usando sua imaginação. Paradigma de Acabe, paradigma infantil. Você tem que cuidar de mim, você tem que me entender, você tem que me apoiar, você tem que me ajudar. Você, paradigma infantil, criança, comportamento de criança, não é comportamento de homem, não é comportamento de sacerdote. Um Acabe não vai ter uma família forte nunca. É por isso que quando Jesus Cristo entra na nossa vida, Ele transforma a nossa família, Ele transforma o nosso caráter, Ele nos dá princípios e valores eternos para vivermos que não podem ser negociados. São a nossa bússola, não erramos. E aí a nossa linhagem é abençoada. Mas o Acabe, você cuida de mim, você tem que me amar, você tem que me entender. Manipulador passivo, emocional, como uma criança mimada. Sabe ganhar perdendo, é sempre vítima, sempre transfere os problemas. Acabe sempre procura culpados. Sacerdote sempre procura solução. Acabe sempre procura culpados. Sacerdote diz, o erro foi meu, eu assumo, eu resolvo. Acabe fica olhando para baixo, para os lados, chorando num canto. Sacerdote olha nos olhos e resolve o problema. Isso eu aprendi com o pastor Sebastião. Faz das suas fraquezas um poderoso instrumento de manipulação. Manipula, sendo manipulado. É um espírito maligno, meus irmãos. Eu não estou querendo ofendê-lo, nem ofendê-la, nem rotular você, nem passar uma mensagem para você errada. Eu estou dizendo que isso é um espírito, é uma atuação maligna. É sutil, mas está presente em muitos lares. Sabe, a gente recebe isso, eu vou inserir isso na próxima vez que for pregar heranças do passado, eu vou colocar isso. Porque isso aí vem de geração em geração, isso é demoníaco. E isso precisa ser quebrado na nossa família, em nome de Jesus. A irresponsabilidade crônica do Acabe, a exposição ao ridículo, lançam o marido e pai para a margem. Então veja, o espírito de Acabe, esse espírito maligno, demoníaco, ele pega o pai e expõe ele ao ridículo, leva ele a uma irresponsabilidade crônica, ao fracasso, à frustração. Ele é rotulado como um cara fraco, mas ele está debaixo de uma opressão, precisa ser liberto, precisa se libertar. E passa a ser rotulado de fracassado, problemático, omisso, fraco, pau mandado. O que pode levar um homem a isso? Possíveis causas. Primeiro, ele pode ter nascido num lar assim, ter tido uma mãe assim, procurou uma esposa assim, criou filhos assim. Não foi quebrada essa tradição que não vem de Deus. Outros problemas, rejeição, abandono, traição, morte do pai muito cedo, orfandade, morte espiritual do pai, abusos, pecados, heranças, alianças. Jezabel prepara um ninho e só pode viver em ambientes totalmente disfuncionais espiritualmente. O paradigma de Acabe. Eu vou trabalhar outra hora esse paradigma, porque eu preciso falar do paradigma de Jezabel. Paradigma de Jezabel, adolescência. Enquanto o Acabe fala assim, você tem que cuidar de mim, você tem que me amar, você tem que me entender, você tem que me apoiar, você tem que me ajudar. A Jezabel fala assim, o paradigma dela não é infantil, o paradigma dela é adolescente. Eu faço, eu posso, eu consigo, porque adolescente é assim.
Deixa eu te falar um negócio, eu já sei. Não, mas eu já estou sabendo. Eu faço. Tá, pronto. Ela combina perfeitamente com Acabe. Casa. Um é infantil, o outro é adolescente. Manipulação por excelência, dominadora, autoritária, sedutora. Acabe acha que é um manipulador passivo, manipula através da autopiedade. Todo dói. Jezabel, manipuladora ativa. Ela arma o esquema e fala assim, deixa comigo. Te machucaram? Fizeram alguma coisa com você? Deixa que eu vou lá. Eu vou lá falar. Eu vou lá resolver. Meu irmão, se a sua mulher falar isso, fala assim, você vai ficar aí sentadinha. Porque quem vai resolver sou eu. E eu já estou resolvendo com você. E depois eu vou resolver lá. E ela vai dizer assim, graças a Deus, se levantou o sacerdote. Mulher, você tem que apoiar o seu marido nisso. Sabe, ele pode ter vindo de um lar assim. Estou falando numa boa. Ele pode ter vindo de um lar assim. E você, mulher, pode ajudá-lo a se tornar um sacerdote forte de Deus para a sua casa e sua família. E você, homem, pode ser que tenha recebido uma mulher de um lar assim, de Jezabel, desse espírito ruim. E você pode ir devagarzinho colocando um freiozinho nela. Entendeu? Dá umas travinhas de vez em quando. Deixa o pé para dar uma tropeçadinha. Fala, ô amor, desculpa. Porque ela precisa também de alguns limites. Assim a gente se ajuda. Que é o último paradigma que quero falar. Que é o paradigma divino. Qual é o paradigma divino? O que Deus quer? Amor e respeito. O que Deus quer? Interdependência. Não é eu que dependo de você, não é você que depende de mim, mas nós trabalhamos em humildade. Sem humildade não tem unidade. Interdependência é o conceito divino. Deus quer que nós funcionemos, cada um na sua posição e juntos. Sabe por quê? Um casal assim é imbatível. Uma família assim é saudável. Uma família assim é forte. Uma família assim rompe. Uma família assim cresce. Uma família dessa prevalece sobre todos os desafios da nossa sociedade. Pode vir o que vier. Esse tipo de família enfrenta e prevalece. É esse tipo de família que o Espírito Santo quer construir na sua vida, na sua casa, já está construindo e vai terminar essa obra. Amém? Ele vai fazer. Ele vai fazer. O sucesso, meus irmãos, para concluir, o sucesso está na sucessão. O espírito de Jezabel, ela pensa assim, esse espírito, eu quero sucesso para mim, para minha glória, eu quero. O Acabe já se anulou, mas o sucesso de uma família está na sucessão. Se o sucesso que eu tenho acabar em mim, foi um fracasso. Se o meu sucesso acabar em mim, foi um fracasso. Veja Deus. Deus Pai enviou Deus Filho. Deus Filho enviou o Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo nos envia. O sucesso está na sucessão. Em nome de Jesus, você vai enviar seus filhos. Seus filhos enviarão seus netos. Seus netos enviarão seus bisnetos. E a sua família será chamada família bendita do nosso Senhor Jesus. Vai ser assim na sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Por isso vamos orar. Temos 4 orações rápidas. São 9h36, 9h40 a gente acaba. Porque o pastor já está me olhando. Então, 9h40 a gente acaba. Amém, gente? Então, nós vamos orar pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, os casais orarão pelos nossos relacionamentos, cada oração é só uma bolinha dessa, é rapidinho, mas é importante. Não é uma oração que vai resolver tudo, mas é um ensinamento para você começar e continuar na sua casa. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar juntos. Então vamos orar. Senhor Jesus, te dou graças pelos meus pais,
Peço perdão pelas minhas falhas com eles, pelas mágoas que causei e marcas que deixei. Também decido perdoar os meus pais pelas suas falhas. Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Declaro nesse lugar que as minhas escolhas em Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, honrarão o nome da nossa família. Esse é o meu legado, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, rejeito todo sentimento de ciúmes, competição e ressentimento com meus irmãos de sangue ou em Cristo. Peço que o teu poder restaurador e o teu amor venham reatar os laços rompidos. Decido perdoar meus irmãos pelas mágoas, feridas, perdas, acusações, em nome de Jesus. Senhor Jesus, remove de mim qualquer sentimento de humilhação, vergonha, culpa, temor ou fracasso. Restaura e transforma a minha mente e coração, me enche da tua paz. Senhor Jesus, remove da minha memória as mágoas e frustrações, as traições e as vergonhas de qualquer tipo que foram causadas no início do meu casamento, na lua de mel, na casa dos meus pais, o Senhor sabe. Fica, Senhor, entre mim e o meu cônjuge e cura a nossa alma, sara a nossa história, reconstrói as pontes que foram queimadas ao longo da caminhada. Nessa noite, eu decido perdoar o meu cônjuge e peço perdão pelas minhas falhas também. Reata, Senhor, os laços rompidos e restaura o nosso amor, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, cura o meu coração da falta de amor, rejeição, acepção, maledicência, amargura, injustiças, politicagem, carnalidade, contendas, ciúmes, inveja, julgamentos, mentiras, abuso de autoridade, manipulação, negligência, que sofri nos meus relacionamentos. Eu decido perdoar, derrubo em nome de Jesus as paredes de separação e os muros da inimizade na minha vida, família e linhagem. Creio no ministério da reconciliação, na palavra da reconciliação. Creio em ti, Senhor. Amém. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, a palavra é tua, Senhor. O ministério, Senhor, é teu. E eu peço que o Senhor, com toda a sabedoria que o Senhor tem, que o Senhor dê aos cônjuges, aos filhos, aos irmãos, sabedoria, inteligência, entendimento. Que quando forem falar sobre essas coisas em casa, não haja nenhuma acusação. Que eles possam viver na interdependência, na humildade. Que os homens possam ser os sacerdotes e ter a visão de Deus para suas casas e famílias. Que as mulheres possam ser submissas, ajudadoras. Que possam fazer dentro de casa também o papel do Espírito Santo, acolhendo, nutrindo, ensinando, amando. Que os homens e mulheres que aqui estão sejam muitíssimos abençoados nos seus casamentos, nas suas famílias. Que os filhos que aqui estão possam ver dentro das suas casas uma grande revolução de Deus. Que as famílias que aqui estão sejam fortalecidas pelo poder de Jesus Cristo, se tornem famílias ainda mais fortes e que elas possam ver a sua linhagem crescendo em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Eu abençoo, Senhor, as famílias que aqui estão, as famílias desta igreja, e concordo que serão conhecidos por todos como famílias benditas do nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda eles, Pai,
livra-os de todo espírito de confusão, de toda ira, de toda acusação, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde suas mentes e corações em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, antes de vocês irem, quem quiser ficar e receber um aconselhamento, pedir uma orientação, assente-se nas primeiras fileiras. É importante que você realmente se assente nas primeiras fileiras. Não faça fila no corredor, não fique em pé. Assente-se e nós vamos atender aqueles que estiverem assentados. Se alguém ficar em pé, nós vamos fazer de conta que não existe. Vamos falar com quem está sentado. Tem que sentar. O pastor Sebastião pediu para frisar isso. Tem que sentar. E também, meus irmãos, o livro da Elaine que está lá, da Elaine e do pastor Adjames, eu peço que você, por favor, compre uma cópia. Sabe por quê? O Adjames e a Elaine, hoje eles não estão no ministério, estão sem o ministério. E eles estão sendo sustentados pela graça de Deus. E Deus não deixa faltar nada. Mas aquele livro não é comprar para fazer um favor. Porque naquele livro que está escrito vai abençoar a sua vida. Ele está sendo vendido ali no fundo por ela. Se você pode, se você tem condições, não deixe de comprar. Outra coisa, se está vivendo uma crise lá na sua casa, você tem aqui na igreja os pastores para te aconselhar, psicólogos para te ajudar, o Espírito Santo também. Você não está sozinho, você não está desamparado, e essa igreja não desiste de ninguém, e caminhamos com todos até o final. Amém? Deus te abençoe e vá na paz, mas primeiro o pastor Maurício. Graça e paz, igreja. Boa noite. Queridos, em setembro nós teremos nosso culto de batismo, tá? Então você que ainda não é batizado, procure o líder da sua célula, se informe com ele, dê o seu nome a ele. Você precisa fazer parte desta família, que é a família de Deus, a família Alameda. Você está sem igreja. Temos o grupo discipulado às sexta-feira, às 7 horas, domingo pela manhã, às 9 horas, se você não participa de célula, porque você precisa crescer, você precisa ser cuidado e amado, ok? E você que é nosso visitante, ali no estande tem uma lembrança para você, deixa seu nome, nós queremos cuidar de você como igreja, amar, tá? Não saia daqui sem fazer isso. E ore, você faz parte desta família, Deus quer cuidar dos seus filhos, você precisa ter uma aliança com o Senhor Jesus. Então deixe o seu nome, procura o seu líder de célula e vem fazer o discipulado conosco, para em setembro a gente ter uma grande festa aqui a Deus por causa do seu batismo. Amém? Deus abençoe. Eu sou, coloco aos seus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Renatão. Começo? Ah, percebi.